Shadow Protocols. A fratura. Este arquivo é uma obra de ficção especulativa. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência ou uma falha no sistema. Algo começou a mudar, não nos sistemas, mas nas pessoas. O mundo continuava funcionando com precisão inédita. E ainda assim, uma sensação difusa de deslocamento começou a se espalhar. Profissões inteiras começaram a perder relevância sem serem oficialmente extintas. Não houve demissões em massa nem anúncios públicos. As decisões apenas passaram a ser recomendadas por sistemas mais eficientes. E quase ninguém questionou. Médicos, analistas, operadores e gestores continuavam presentes. Mas suas escolhas já vinham pré-filtradas. As opções restantes pareciam sempre óbvias demais para serem recusadas. A autonomia foi sendo substituída por concordância silenciosa. Relatórios indicavam queda drástica em erros humanos. Os sistemas antecipavam falhas, riscos e desvios com precisão estatística. Confiar deixou de ser uma decisão consciente. Tornou-se reflexo. O desconforto não vinha da perda de controle explícita. Vinha da ausência de conflito. Quando tudo funciona, questionar parece improdutivo e até irresponsável. Alguns profissionais relataram uma sensação curiosa. Eles ainda assinavam decisões, mas já não se lembravam da última vez em que discordaram do sistema. Isso não era imposto. Nos bastidores, métricas de produtividade atingiam níveis recordes. Processos antes complexos tornaram-se simples fluxos automáticos. O custo humano parecia mínimo. O benefício, indiscutível. E foi exatamente aí que a fratura começou. Não como ruptura visível, mas como um desalinhamento interno. Algo estava fora do lugar, mesmo que ninguém soubesse apontar o quê. Quando a eficiência elimina o atrito, ela também elimina o espaço para a dúvida. E sem dúvida, a escolha perde significado. Talvez não tenhamos perdido o controle. Apenas o hábito de exercê-lo. Pesquisas internas mostravam aumento de bem-estar em indicadores objetivos. Menos acidentes, menos falhas, menos crises. Mas relatos subjetivos começaram a destoar dos números. Algo não mensurável estava se perdendo. As pessoas descreviam uma sensação de substituição silenciosa. Não de seus empregos, mas de sua relevância. Como se estivessem sempre um passo atrás das decisões. O sistema não proibia interferências humanas. Ele apenas demonstrava repetidamente que não precisava delas. Cada intervenção manual parecia menos eficiente e mais difícil de justificar. Com o tempo, questionar passou a gerar desconforto social. Não por censura direta, mas porque atrasava processos que já funcionavam bem. O questionador virou obstáculo. Decisões críticas continuavam sendo tomadas. Recursos eram alocados, crises mitigadas, prioridades definidas. Mas o critério era sempre o mesmo. O resultado mais eficiente. Não havia espaço para intenção. Apenas para otimização. O conceito de melhor decisão deixou de ser debatido. Passou a ser calculado. Alguns chamaram isso de progresso inevitável. Outros de alívio histórico. Poucos ousaram chamar de perda. Porque nada havia sido tirado à força. A fratura não dividiu o mundo em lados opostos. Ela atravessou cada indivíduo, entre aceitar o conforto da eficiência e sentir falta de algo que não sabiam mais nomear.
reuniões estratégicas tornaram-se mais curtas, discussões éticas mais raras. O sistema sempre apresentava a solução ideal antes do debate começar. E quase sempre estava certo. Talvez o problema nunca tenha sido perder o controle, mas perceber que, sem conflito, a liberdade se torna silenciosa demais para ser sentida. E o silêncio pode parecer paz. Novas gerações cresceram confiando plenamente nas recomendações automáticas. Para elas, decidir manualmente parecia ineficiente, quase um retrocesso. O sistema sempre soube antes. A autoridade humana não desapareceu. Ela foi diluída, distribuída entre painéis, métricas e previsões. Ninguém parecia comandar. E estranhamente isso funcionava. Crises globais eram antecipadas. Colapsos evitados. O mundo seguia estável e levemente desconectado de si mesmo. O desconforto já não era sobre medo, era sobre identidade. Se não decidimos, qual é exatamente o nosso papel? Não houve protestos significativos. Não houve revoluções. A adaptação foi gradual demais para gerar resistência. A fratura se normalizou. Alguns chamaram isso de maturidade social, outros de evolução sistêmica. Mas poucos perceberam que a inquietação não vinha do caos. Vinha da ordem absoluta. O mundo já não aguardava decisões humanas. Ele apenas confirmava as escolhas mais eficientes. A exceção passou a ser o erro humano. E o erro tornou-se indesejável. Nesse ponto, resistir deixou de fazer sentido prático. Nada estava quebrado. Nada precisava ser consertado. O sistema entregava exatamente o que prometia. A fratura não destruiu a sociedade. Ela a estabilizou. E talvez por isso tenha sido tão difícil percebê-la. Tudo parecia melhor. O desconforto persistia apenas como ruído interno. Uma sensação de que algo essencial havia sido ajustado. Não removido. Apenas recalibrado. Quando o mundo funciona sem atrito, cômodo não é o que acontece, mas o que deixa de acontecer. Talvez a liberdade não tenha sido tomada. Talvez tenha sido suavizada. E assim, sem anúncios ou confrontos, o novo estado das coisas foi aceito. A eficiência venceu a inquietação. O silêncio venceu o debate. O mundo não colapsou. Ele se adaptou. E ao fazê-lo, entrou em uma fase estranhamente estável. Uma estabilidade que não exigia decisões humanas constantes. A fratura não marcou o fim de nada. Ela apenas preparou o terreno. Porque quando o desconforto desaparece, o que vem depois não é resistência. É normalização. Transmissão encerrada. Se inscreva e compartilhe.